Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago de Mello, sou professor de microbiologia e doutor em ciências, e tenho desde o início da pandemia produzido alguns materiais acerca do enfrentamento e especificamente sobre o novo coronavírus e a pandemia da Covid-19. Dessa vez eu trago algumas informações gerais sobre as vacinas, uma vez que esse assunto explodiu aí nas últimas semanas sob a grande perspectiva que nós estamos vivendo agora de termos aí nos próximos meses uma vacina que talvez nos tire aí desse processo pandêmico. Dessa vez, eu produzi o vídeo de uma forma um tanto diferente dos anteriores. Então eu vou pedir para você colocar o seu celular na horizontal, porque eu vou projetar alguns materiais que vão nos ajudar aí nesse entendimento acerca do novo coronavírus, da pandemia e principalmente da produção dessas novas vacinas. Então vamos lá? Bom, então, informações gerais sobre as vacinas. Quando a gente pensa em informações gerais sobre vacinas, claro, a gente não pode esquecer que existe um histórico que norteia aí essa produção ou a confecção dessas vacinas, e um pouco desse histórico vem desde civilizações muito antigas que se organizaram aí ao redor do globo terrestre. Então, existem hieróglifos egípcios de 3.700 anos antes de Cristo que fazem para a gente, que trazem para a gente algumas indicações de que já existia ali algum cuidado em termos de preparação de suspensões, soluções, ungüentos, soluções tópicas, né, que as pessoas de repente pudessem utilizar para desenvolver imunidade em outras pessoas, mesmo que naquele momento a gente nem soubesse o que era imunidade ainda, e talvez essa palavra imunidade nem existisse no vocabulário daqueles indivíduos, daquela população. Dando um salto nessa história e vindo um pouquinho mais para perto aqui do momento em que a gente se encontra, por volta ali do século XVIII, início do século XIX, viveu um indivíduo no mundo, que foi o Edward Jenner, que talvez tenha sido a pessoa que primeiro interagiu com essa ideia geral que a gente tem hoje acerca do processo de vacinação. Edward Jenner viveu num momento, num período da história da humanidade, da construção da civilização, da forma como ela se encontra hoje, onde ele também estava inserido numa pandemia. Essa pandemia não era causada por um coronavírus, era causada pelo vírus da varíola, e esse vírus gerava uma série de sintomas que era extremamente danoso e prejudicial à saúde das pessoas. Um desses sintomas era basicamente a formação dessas pústulas, além de febre, mal-estar, dor no corpo, alguma coisa muito parecida com o que a gente encontra hoje sendo gerado pela Covid-19. Nesses indivíduos aqui, a formação dessa pústula era característica da fase aguda, né, ou da fase mais severa de ocorrência da varíola. E dificilmente um indivíduo como esse conseguia se recuperar da infecção viral. Só para vocês terem uma ideia, no século XX, 500 milhões de pessoas morreram de varíola. E aí, Thiago, qual que foi a grande contribuição do Edward Jenner? Então ele viveu, como eu falei, nesse momento, e ele começou a perceber que pessoas que trabalhavam com laticínios, ou especificamente as pessoas que trabalhavam com a ordenha da vaca, elas não desenvolviam varíola. Observando mais a fundo, ele percebeu que as vacas eram acometidas ali por um vírus, e que esse vírus se assemelhava em sintomatologia em muito ao vírus que gerava varíola em seres humanos. A literatura não é muito clara sobre isso, mas a gente já sabe, ou a gente sabe hoje, que o vírus que acometia vacas era também um vírus de varíola, só que uma estirpe, né? Um tipo viral diferente. Nesse caso aqui, era o Cowpox vírus. Ele não gerava varíola em seres humanos, mas ele gerava ali imunidade, tá? O que Jenner fez? Ele expôs uma pessoa a esse vírus e em seguida retirou ali varíola, né, por meio das pústulas de pessoas infectadas e inoculou esse vírus de varíola de seres humanos nesse indivíduo que interagiu com o vírus da vaca. A gente tem então na história James Phipps como a primeira pessoa a receber um produto imunizante. Uma outra curiosidade dessa história, eu não sei se vocês já ouviram, se já leram sobre isso, mas a palavra vacina vem do latim vacinus e significa proveniente da vaca, especialmente por conta dessa história, né, de todo esse acontecimento, né, que gerou ali a produção talvez do primeiro produto imunizante. Sabendo disso, uma pessoa que foi mais ou menos contemporâneo de Edward Jenner, que foi Louis Pasteur. Inclusive, eu sempre falo para os meus alunos, dentro das aulas de microbiologia,
que Pasteur é, sem sombra de dúvidas, um dos cientistas, dentro do contexto da microbiologia, mais importantes na evolução da ciência microbiologia. Ele desvendou muitos mistérios, descobriu muitas coisas, e uma das coisas que ele descobriu e que ele desvendou foi o princípio da imunização. Já naquele momento, existia no mundo uma doença que era muito comum em frangos, que a gente chamava de cólera, ou chama até hoje, né, de cólera aviária ou pasteurelose. Tá? Nesse caso aqui, é uma doença bacteriana, a doença é causada por uma bactéria chamada Pasteurella mutocida. O que Pasteur fez? Já contaminado, talvez, pelas ideias de Edward Jenner, o Pasteur selecionou aqui algumas dessas bactérias, multiplicou essas bactérias em condição de laboratório e foi percebendo que cada vez que ele multiplicava, que ele tirava de uma placa de cultivo de bactérias e transpunha essa bactéria para uma outra placa, aquela colônia ficava cada vez mais e mais enfraquecida. Quando aquela colônia ficou muito enfraquecida, ele tentou ali continuar os seus testes e inoculou aquilo no frango. O que aconteceu com o frango inoculado com aquela bactéria enfraquecida? Ele, de repente, apresentou alguma sintomatologia de cólera aviária, mas aquilo não foi para frente. O frango não morreu, como vinha acontecendo com aves, né, com frangos, com patos, com gansos, né, que eram acometidos por essa doença. Pasteur, então, pensou, vou retirar uma bactéria diretamente de um indivíduo infectado, ou seja, uma bactéria forte que está causando doença, e vou inocular nesse frango também. E aí, quando ele inoculou, ele percebeu que o frango não desenvolveu a doença. Então, nesse momento, Pasteur entendeu que era possível trabalhar imunidade. Se o indivíduo fosse previamente exposto, tá, a um agente infeccioso, pode ser que esse indivíduo desenvolvesse ali algo que impedisse uma futura infecção. Então, foi nesse momento que a gente começou a entender a vacinação como uma possibilidade interessante e importante de enfrentamento de doenças. Trazendo agora toda essa história, essa bagagem para o momento em que a gente tem talvez aí na vacina do novo coronavírus a invenção mais importante e disputada que a gente está vendo acontecer na história recente. Essa vacina, ou o país que conseguir construir essa vacina primeiro, vai ter algumas vantagens. E principalmente a vantagem que todo país quer é a recuperação econômica. Porque a gente sabe que na medida em que você tem a vacina, você pode vender essa tecnologia para todos os outros países e principalmente retornar as suas atividades econômicas plenamente. Né? Então tudo pode voltar a funcionar porque as pessoas estarão protegidas. Além disso, isso traz muita força geopolítica para aquela nação, uma vez que ela detém ali o protocolo de fabricação e também pode distribuir aquela vacina para o mundo todo. Segundo dados da OMS, recentes agora, de setembro, a gente tem cerca de 123 vacinas em produção no mundo todo, em fases avançadas já de teste. Dessas 123, mais de 10 já estão sendo testadas em humanos, ou seja, com possibilidade de serem transferidas aí nos próximos meses. O tempo de produção de uma vacina, no entanto, ele é um tempo que é muito variável. O que a gente tem para a maioria das vezes? Alguns anos de produção. O caso mais rápido da história de produção da vacina foi a vacina de cachumba, que durou ali, em média, 4 anos. Então, pensem comigo, se a gente conseguir produzir uma vacina agora, a gente quebra esse recorde. Tiago, se demorou 4 anos lá atrás, tem que demorar 4 anos agora? Não. A forma como a gente faz pesquisa e as tecnologias, elas estão muito mais avançadas. Então é natural que a gente consiga produzir uma vacina mais rápido agora. Para a gente conseguir sair desse quadro pandêmico, a gente precisa gerar imunidade na população mundial, cobrindo ali cerca de 60% a 70% dessa população. Isso implicaria mais ou menos de 4 a 5 ou 6 bilhões de doses, 6 bilhões de doses, nos próximos 18 meses. É muita vacina que precisa ser produzida. Tiago, você tem uma estimativa de quantas pessoas no mundo já interagiram com o novo coronavírus ou como que está a imunidade dessas pessoas no mundo inteiro? O que a OMS estima é que apenas 10% da população mundial já tenha interagido com a partícula. Então, ainda é muito perigoso pensar que existe imunidade de rebanho ou outros conceitos que estão sendo discutidos em outras frentes de trabalho.
tá? Mas é basicamente isso. Para a gente sair desse momento, a gente precisa imunizar cerca de 60% a 70% da população. Então, em linhas gerais, como que se dá o princípio da vacinação? Existe um indivíduo suscetível, que é esse indivíduo aqui. Esse indivíduo vai ser vacinado, né? Vai receber o produto. E aí, depois de um tempo, que normalmente são dias, esse indivíduo encontra-se imune. O que contém na vacina que gera essa imunidade? Inúmeros produtos, né? Ou partes do vírus. A gente tem aqui uma esquematização do novo coronavírus. Vocês veem que esse coronavírus ele tem uma série de estruturas e a gente consegue produzir vacinas hoje utilizando uma única estrutura dessa e colocando na vacina, colocando às vezes o vírus inteiro, colocando às vezes o material genético do vírus, então é muito variável. O importante é que entre um corpo estranho, tá? Que entre aqui alguma estrutura desse vírus, que seja reconhecida pelo nosso sistema imunológico, porque se é estranho, o corpo vai tentar combater, e aí, depois de alguns dias, o indivíduo encontra-se imune. Dentro desse contexto, que tipos de vacina que a gente tem já produzidas ou estão em fase de produção no mundo? Primeiro, a gente tem vacinas de RNA. Só para lembrar, para quem já viu e para informar quem não sabe, o RNA é o material genético do vírus. Vocês estão vendo essa linhazinha azul aqui dentro da partícula? Isso aqui é o RNA viral. O RNA é uma fita que contém todas as características necessárias para que a gente monte, ou para que a gente não, né? Para que o vírus monte novas partículas, tá? E aí, contendo essa informação, a gente consegue produzir tudo aquilo que diz a respeito do vírus. Então, qual que é o princípio aqui? Existe uma vacina chamada mRNA-1273, que está sendo produzida por uma empresa americana, que é a Moderna Therapeutics, e essa vacina utiliza uma porção desse RNA para produzir a proteína S. A proteína S é essa proteína aqui, a proteína spike. Essa proteína é a chave de todo o processo, literalmente. A proteína S é quem abre os caminhos para o novo coronavírus infectar as nossas células. É ela que reconhece no nosso corpo a célula adequada para o vírus causar infecção. Então, se a gente injeta nas pessoas uma vacina com esse RNA que produz essa proteína, na hora que essa proteína for produzida, o nosso corpo começa a combater. Por quê? Porque o nosso corpo não produz proteína spike. Na hora que ela aparece, o corpo entende que é um objeto, um material estranho, e aí ele começa a produzir os anticorpos, e assim a imunidade vai ser gerada. A grande vantagem dessa vacina é que a gente não precisa utilizar a partícula inteira, ou seja, não é um vírus que a gente vai colocar nas pessoas, é apenas uma molécula, tá? E aí a gente consegue desenvolvê-la de forma mais rápida. Mas a desvantagem é que ela é uma vacina que gera uma baixa produção de anticorpos, né? Então, não é uma defesa tão forte, tão fortalecida logo de pronto, imediatamente. Existem outras vacinas nesse mesmo modelo sendo produzidas no mundo. Existe uma que está sendo produzida numa associação entre os Estados Unidos e a Alemanha, também uma vacina de RNA, mas ainda está na fase inicial aí dos testes. A gente tem também as vacinas de DNA. Nesse caso aqui, é importante que a gente volte um pouquinho nos conceitos de vírus. Em vírus, a gente tem partículas que têm DNA ou RNA e, salvo algumas exceções, alguns vírus que vão ter as duas partículas, como os citomegalovírus. No caso aqui, para a gente produzir um vírus ou produzir uma vacina de DNA, a gente vai precisar produzir um DNA sintético, ou seja, o processo ele é um pouquinho mais complicado. Como o novo coronavírus ele é um vírus de RNA, a gente pode tentar produzir, a partir do código que está inscrito aqui nesse RNA, uma fita de DNA que vai servir para a produção aqui dessas proteínas todas, né, de todas essas partículas e estruturas que compõem aqui o novo coronavírus, tá? Essa tecnologia está sendo produzida pela Inovio Pharmaceuticals, que é uma empresa também americana. Eles estão produzindo um DNA sintético ao invés de utilizar o RNA, como no exemplo anterior. E aqui, o mais interessante dessa vacina é que ela entrega para a gente uma resposta mais robusta. Ou seja, ela induz ali uma imunidade mais
com maior força, né, de proteção dos indivíduos. Então, seria talvez uma saída mais interessante. Mas como eu falei, é um tanto quanto mais difícil de produzir e precisa ainda estar em muitos testes as vacinas que fazem utilização dessa tecnologia, dessa técnica de produção a partir do DNA. As vacinas talvez mais interessantes em termos de força, né, de resposta imunológica são as vacinas produzidas a partir de padrões proteicos, ou as vacinas de proteína. A gente tem aqui alguns exemplos de vacinas de proteína sendo produzidas no mundo, tá? Algumas na Europa, como por exemplo a vacina que vai conter exatamente a proteína S. A diferença de uma vacina dessa de proteína com relação à vacina de RNA é que se você, RNA ou DNA, é que se você coloca as fitas de material genético, o processo ainda vai ser um tanto quanto demorado. O material genético entra no corpo e aí utilizando ali dos artifícios, né, das células que fazem parte ali da nossa constituição, elas vão ainda produzir essa glicoproteína S. Colocando diretamente a glicoproteína S, no momento em que a vacina entra na nossa corrente sanguínea, ela já começa ali a ser reconhecida pelos nossos anticorpos. Ou, na verdade, os anticorpos já começam a ser produzidos a fim de combater aquele agente, aquele corpo estranho que acabou de invadir a nossa corrente sanguínea. Então, é uma vacina que gera uma resposta mais rápida e, na maioria das vezes, uma resposta mais robusta. Desculpa. A gente tem também algumas vacinas de proteína que a gente chama de partículas semelhantes a vírus, né? Então, são vacinas como a que está sendo produzida pelo Hospital do Coração, né, o Hospital das Clínicas, desculpa, da USP. E aqui o que eles fazem? Eles produzem uma partícula que imita um vírus, só que não tem genoma. Ou seja, utilizaria tudo isso aqui menos a parte genômica, menos a parte genética, isso aqui que está dentro, tá? Então, quando esse corpo externo entrasse na nossa corrente sanguínea, ele geraria ali já uma resposta imunológica e também uma resposta bastante robusta. Lembrando que toda essa parte externa do vírus é basicamente proteína, então gera uma resposta bastante interessante. Existem as vacinas de vetores virais, e aqui entra a famosa, a tão falada vacina de Oxford, tá? Então, a gente tem aqui vacinas que vão se utilizar de vírus geneticamente modificados, tá? Que, no caso, perdem ali a capacidade de reprodução, mas que tem ali o padrão molecular que a gente quer que seja reconhecido. No caso, a gente tem aqui o exemplo de uma vacina que está utilizando um outro vírus, que no caso é um adenovírus, é um vírus que causa resfriado, né, coisas desse tipo. E aí esse vírus ele foi modificado para não se replicar, mas para produzir a proteína S. Vejam que o alvo sempre é essa proteína, né? Ou na maioria das vezes é a produção dessa proteína aqui, porque ela é muito, muito importante mesmo no processo infectivo. Então, o que vai acontecer numa vacina de vetor viral? A gente vai utilizar um vírus fraco, né, que não se replica, que é inócuo, ou seja, não se reproduz no ser humano, tá? Esse vírus vai entrar na nossa corrente sanguínea, contendo ali informações para a produção da proteína S, e aí essa resposta vai ser produzida, tá? A resposta imunológica vai ser produzida. Então, a gente está aqui testando no mundo inteiro, inclusive vocês devem ter visto notícias sendo publicadas de que Oxford tinha escolhido o Brasil para fazer testes dessa vacina, porque na época em que eles começaram os testes em seres humanos, a gente estava numa fase ascendente do número de casos. Talvez éramos o país no mundo com maior número de casos diários. Então eles pensaram, bom, se lá está vivendo um pico da doença, vamos então testar no Brasil, né? A gente sabe que houve alguns entraves aí durante a produção dessa vacina, inclusive um dos voluntários chegou a óbito, mas os testes foram retomados e ainda a gente continua testando a fim de obter a resposta necessária se é ou não a vacina que vamos utilizar, se é ou não a vacina segura, sendo essa
essa última resposta talvez a mais importante, porque não adianta produzirmos uma vacina que gere uma resposta, mas que essa resposta não seja segura. Finalmente, a gente tem as vacinas que se utilizam de vírus atenuados e vírus inativados, e foi por isso que eu contei para vocês aquela historinha no começo desse vídeo. Aqui, a gente retoma os princípios da vacinação que foram propostos por Louis Pasteur, né? Então, a gente vai fazer a utilização de um vírus enfraquecido para a produção da vacina, muito parecido com o que Pasteur fez lá com a Pasteurella mutocida. Mas os meus alunos talvez estejam perguntando, professor, bactéria é muito tranquilo de você cultivar em laboratório, né? Você repica essa bactéria, transfere ela para diferentes placas e você consegue de fato enfraquecer. Em condições de laboratório, o micro-organismo perde a força muito facilmente, porque no laboratório você dá tudo o que ele precisa para sobreviver. E aí o micro-organismo, que não é bobo nem nada, economiza energia, né? Ele não vai mais desenvolver padrões de patogênese, porque para ele não é interessante produzir aquilo agora, gastar energia com aquilo, uma vez que está tudo ali disponível. No caso dos vírus, a gente tem aqui parasitas que são intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só se desenvolvem em células. A gente, claro, vai cultivar esses vírus dentro de células para que eles sejam enfraquecidos. Então a gente vai utilizar células artificiais, vai fazer o cultivo artificial de células e inocular esses vírus nessas células e esperar que essa multiplicação, essa replicação seja tão acentuada e tão evidente a ponto desses vírus começarem a ficar enfraquecidos. Porque quanto mais eles se replicarem, quanto mais eles se multiplicarem, mais eles vão sofrendo ali adaptações àquela condição. Às vezes a gente pode utilizar célula artificial, às vezes a gente pode utilizar células de animais, né? Animais vivos mesmo, outras espécies, mas que se assemelham em alguma medida com o nosso genoma. Utilizando essas técnicas, a gente consegue enfraquecer a partícula e produzir a vacina. Temos exemplos de vacinas de vírus atenuados? Sim, a vacina da febre amarela, do sarampo, da rubéola são exemplos de vacinas que a gente tem hoje de vírus atenuado. No caso da Coronavac, né, que é a vacina chinesa, que o povo está chamando de vacina chinesa, a gente tem aqui uma vacina de vírus inativado. Não é um vírus que foi atenuado, é um vírus que perdeu efetivamente a sua atividade. A perda da atividade de um vírus ela pode ser obtida através da utilização de calor ou de substâncias químicas dos mais diversos grupos aí, tá? A gente tem exemplos de vacinas de vírus inativados. Por exemplo, a vacina da poliomielite, da gripe, da raiva, da hepatite A, são exemplos claros de vacinas desse tipo, né? Que a gente já utiliza bem e já manipula bem essa tecnologia. De todos os exemplos que eu dei para vocês, esses dois grupos aqui de vacinas são talvez os que apresentam a resposta mais robusta. A gente conseguiria produzir aqui uma vacina muito estável e que em uma única dose conseguiria talvez trazer a imunidade que a gente precisa para agora. Então, se funcionar, se efetivamente funcionar, a Coronavac talvez será a vacina que vai tirar a gente aí desse quadro, dessa atual situação em que a gente se encontra. Então, de forma resumida, o que a gente tem? Maior eficiência em induzir respostas imunes, atrelada aqui a vacinas de vírus atenuado e inativados e também as vacinas de proteína. Menor eficiência em induzir respostas imunes, a gente tem as vacinas de DNA e de RNA. Existem algumas perguntas que são feitas frequentemente em relação ao momento, né, e à produção de vacinas, como a gente tem hoje. Então, a primeira pergunta que sempre surge, né, que sempre ouço e vejo sendo feita em debate sobre a nova produção de vacina, ou sobre a atual produção de vacina, no caso, é sobre como as vacinas chegarão ao Brasil. Na maioria das vezes, o que a gente vai ver são acordos de transferência de tecnologia. É como se o Brasil estivesse comprando de Oxford, ou então da China, a receita de bolo, né? Então, eles desenvolveram um protocolo, a gente fecha com eles, o protocolo funcionou, tá tudo certo, então a gente fecha com eles o acordo e compra ali aquela receita a fim de que a gente consiga produzir a vacina aqui no Brasil. E a gente tem claramente condições de produzir vacina para a nossa população por meio do Instituto Butantan e também da Fundação Fiocruz, né? Então são dois grandes institutos que trabalham ali para a produção de vacina. E claro, isso tudo passa pelo aval, pela confirmação e pelos testes da Anvisa, tá bom? Então é a Anvisa que vai nos assegurar
ali a segurança da utilização desses protocolos importados de outros países. A gente deve tomar a vacina? Eu acho que isso é uma escolha de cada um, mas só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui no Brasil muitas doenças que foram erradicadas por conta da utilização de vacinas de forma ampla pelo país. O Brasil é reconhecido internacionalmente como um excelente país em termos de campanhas de vacinação. Pensem comigo. A Europa é minúscula. Os países na Europa, às vezes, não chegam ao tamanho de alguns estados que a gente tem aqui no nosso país. E, às vezes, em algumas campanhas de vacinação, a gente consegue chegar a uma cobertura nacional de 95, 96% da população. Isso é muito alto, né? Então, a gente tem aqui no Brasil uma campanha, uma produção de vacinação, ou uma produção de vacina e consequente campanha de vacinação que é muito eficiente. E é essa eficiência que tem garantido que a gente chegue mais longe enquanto comunidade, enquanto civilização e enquanto país. Uma vez que a gente erradica doenças, a gente começa a se preocupar com outras questões, né? Com outros problemas, e que a gente sabe que no nosso país são muitos. Existe uma outra discussão acerca da produção da nova vacina, da vacina para a Covid-19, que é: o uso da vacina deve ser obrigatório? Particularmente, eu acho que sim, pelo menos nesse primeiro momento, tá? A gente tem no Brasil uma série de vacinas de uso obrigatório. O bebê, quando sai da maternidade, ele já sai vacinado contra uma série de micro-organismos. Muitas crianças só conseguem matrícula ou a primeira matrícula na escola se o pai e a mãe apresentarem ali um cartão de vacinação com todas as vacinas em dia. Então, isso de certa forma é, em alguma medida, obrigatoriedade de tomar a vacina, tá? Nesse momento, a gente está vivendo uma problemática que perpassa por questões muito maiores do que talvez o seu desejo individual de não tomar ou de não fazer determinada medida. O que eu acho que vai acontecer é que talvez eles deixem as pessoas livres, mas para você ir a um cinema, você vai precisar comprovar que tomou a vacina. Para você viajar, você vai precisar que tomou a vacina. Para você executar algumas funções que talvez você julgue importante, você vai precisar comprovar que tomou a vacina. E no final das contas, isso vai se traduzir em uma obrigatoriedade. É importante nesse momento, uma vez que a gente precisa, pelo menos, conseguir aí um respiro dentro da pandemia. Depois, a gente pode deixar a critério de cada indivíduo, né? Você toma ou não, como acontece aí com a vacina da gripe, né? Então, a gente sabe que todos os anos existe aí uma campanha de vacinação para o combate da gripe, especialmente voltada ali para as pessoas idosas ou pessoas imunodeprimidas, mas essa campanha ela não é obrigatória. Você toma ou não, tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Acho que ficam aí algumas discussões, algumas ideias interessantes e pertinentes sobre o assunto. Se você curtiu esse vídeo, eu vou pedir para você compartilhar, dividir com seus amigos, mandar para sua família, para o seu grupo de contatos, porque eu acho que vai trazer aí para eles um aclaramento das ideias e informações que eu julgo interessantes e importantes, tá bom? Então vamos juntos, gente. A gente está quase lá, né? A pandemia tem aí dado uma refreada nos últimos tempos. Se a gente continuar tomando os cuidados e principalmente torcendo para que essa vacina venha logo, a gente vai sair dessa com muita tranquilidade, tá bom? Então, a gente se encontra no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.